Você já ouviu falar na primeira lei de Newton? Vem comigo que eu vou explicar mais sobre ela. A primeira lei de Newton diz que todo objeto permanece em seu estado de repouso ou de rapidez uniforme em uma linha reta, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele. As primeiras hipóteses a respeito do movimento relacionadas à inércia surgiram a partir das reflexões de Aristóteles, seguindo para Jean Buridan, Johannes Kepler, Galileu Galilei e finalmente Isaac Newton. Vamos mais fundo ver o que cada um deles propôs. Vamos começar com Aristóteles. Segundo ele, para colocar um corpo em movimento e para mantê-lo em movimento, é necessária a ação de uma força. Porém, objetos como uma flecha, por exemplo, continuam em movimento depois de lançados. Por isso, a explicação que ele encontrou foi que o ar empurrado para os lados pela flecha é que se desloca para trás e produz então a força que impulsiona a flecha. Logo, se a força que atua em o corpo é nula, o corpo permanecerá em repouso. Ele dividiu o movimento dos corpos em duas categorias: a natural, em que o corpo se move por conta própria, por exemplo, o movimento de seres humanos e animais, que se movem sozinhos, e a outra categoria é o violento, que seria o de objetos que dependem de forças alheias para se moverem, como uma bola e uma pedra. Porém, a explicação sobre o movimento da flecha de Aristóteles é contraditória, pois o ar seria o causador do movimento e também quem o encerra. Mas como seria possível ele ser responsável pelas duas ações? Por isso, as ideias de movimento ficaram congeladas por muitos anos, sem uma explicação concreta. Jean Buridan antecipou as teorias de Galileu Galilei e Isaac Newton, com sua teoria do ímpeto, uma das teorias mais detalhadas da época sobre o movimento dos corpos. A teoria do ímpeto diz que o agente motriz de um objeto lançado não seria o ar, mas sim uma força interna do corpo, adquirida no momento de lançamento a partir do agente lançador. Assim, se uma pessoa lançar uma pedra, por exemplo, parte de sua força de lançamento é deixada na pedra, que vai sendo dissipada pouco a pouco, por conta do movimento contrário ao natural. Portanto, o ar agiria como um agente resistivo. Johannes Kepler foi o primeiro a utilizar a palavra inércia para se referir ao estudo de movimento dos corpos, porém, não com o mesmo sentido que Newton atribuiu a ela, mas sim para reforçar a ideia de Aristóteles de que os corpos tendem a permanecer em repouso. Galileu Galilei, diferentemente de Jean Buridan, tratou o movimento dos corpos como estados de um corpo, ou seja, algo que atua fora da natureza dos corpos. Ele formulou pela primeira vez o conceito de inércia quando afirmou que um objeto em repouso tende a permanecer em repouso e um objeto em movimento tende a permanecer em movimento retilíneo e em velocidades constantes. E o fato de a lei da inércia não ser atribuída a Galileu Galilei deve-se ao fato de que foi Isaac Newton quem definiu os termos e sentidos físicos a essa ideia, deixando claro e objetivo assim a ideia de inércia. Nascido em Oldthorpe, no condado de Lincolnshire, na Inglaterra, Isaac Newton foi matemático, físico, astrônomo, teólogo e autor inglês, conhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos. Atuando em vários campos de conhecimento, Newton fez diversas descobertas que mudaram o mundo, como as leis do movimento, que é a primeira, a segunda e a terceira leis de Newton, a lei da gravitação universal, associada à famosa história da maçã, a teoria do movimento planetário, que explica a ação dos corpos celestes com base na lei da gravitação, a mecânica dos fluidos, que diz sobre o fluido newtoniano de viscosidade constante, a teoria da luz e das cores, óptica física e telescópio, refletor, cálculo diferencial e integral, além de também criar trabalhos sobre religião e filosofia, com conceitos bíblicos. A lei da inércia postula que um corpo em repouso tende a continuar em repouso, e um corpo em movimento tende a continuar em movimento, a menos que uma força externa atue sobre ele. Por exemplo, se uma pessoa está dentro de um carro em movimento, tanto o carro como a pessoa estão se movendo juntas, na mesma velocidade e direção. No entanto, se o carro frear bruscamente, ele para, mas a pessoa tende a continuar em movimento e na mesma velocidade, por conta da inércia. E por isso, então, a pessoa é lançada para frente.
Com esses conhecimentos, invenções como o cinto de segurança e o encosto de cabeça nos bancos dos veículos puderam ser criados, reduzindo os impactos de freadas bruscas e batidas em automóveis. Portanto, concluímos que a lei da inércia foi um dos entendimentos mais importantes para a física, permitindo diversas criações e entendimentos póstumos que só foram possíveis por conta de Isaac Newton. Essas foram as nossas referências e muito obrigada por assistir o vídeo.